Olá, muito boa tarde a todos. Faço parte da equipa de formação do Bureau Veritas. Quero dar-vos as boas-vindas ao nosso webinar para debatermos um bocadinho sobre segurança industrial, saber se estamos ou não no bom caminho. Quero agradecer-vos em nome do Bureau Veritas a vossa participação e passo agora a apresentar a nossa oradora. Wanda Reis, apesar de não se dever dizer a idade das senhoras, a Wanda tem 59 anos e 35 anos de profissão. A Wanda é profissional de segurança desde 1990. Desenvolve trabalho na área da formação, da consultoria técnica, de apoio à implementação de sistemas de segurança e coordenação de segurança em obra. Colabora com empresas na área industrial, construção civil, área naval e petrolífera, comércio, serviços, educação e saúde. A Wanda diz ter o privilégio de trabalhar em 4 continentes: o europeu, o americano, o asiático, africano, o que faz dela uma mulher do mundo e uma profissional em constante processo de aprendizagem. Quando perguntam à Wanda qual o país que, na sua opinião, é mais seguro, responde sem qualquer dúvida que não existe o mais seguro. Existe a empresa com mais cultura de segurança. E essa a Wanda encontra em todos os países. Wanda, seja bem-vinda. Em nome do Bureau Veritas, é um gosto tê-la connosco e a Wanda tem dado muita formação connosco nesta área da segurança. Espero que gostem. Tem também aqui um espaço para colocar questões que poderão, portanto, colocar questões que no final a Wanda terá todo o gosto em responder. Passo agora a palavra à Wanda. Então vamos lá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vou partilhar convosco então aqui a minha apresentação. Eu julgo que já estão a ver, não é, José? Sim, estamos a ver. Estão a ver, estamos pronto. a ver. Eu fiz aqui sucintamente, vou abordar aqui 4 pontos. Vou falar um bocadinho da parte da segurança industrial. Vou dizer quais são os objetivos gerais como profissional da segurança. Falar aqui um bocadinho dos riscos. Não vou dar avaliação de riscos, não vou especificar quais são os riscos, mas dentro dos riscos, as 3 temáticas que eu abordo nesta parte da segurança e vamos ter aqui um bocadinho para as conclusões. Em termos de temática, cabe-me dizer o seguinte: a segurança industrial é um conjunto de medidas e práticas que visam proteger os trabalhadores e toda a estrutura de uma empresa. O objetivo deverá ser muito mais do que prevenir acidentes e minimizar riscos, será também promover a qualidade de vida no mundo laboral, portanto, num patamar já um bocadinho mais acima. No balanço que faço ao longo dos 35 anos de serviço ao Serviço da Segurança, é que muito foi feito, mas há ainda um caminho a percorrer. Portanto, tenho uma nota positiva nesta temática e nomeadamente na parte da segurança industrial, mas temos ainda um caminho vasto para percorrer. Como profissionais de segurança, portanto, no âmbito da safety, não da security, o nosso foco deverá consistir em 4 elementos básicos, e estes são os meus 4 elementos, os elementos que eu trabalho. É proporcionar a formação e informação dos colaboradores em todas as áreas das empresas, e todas as áreas, não é só produção, não é só a manutenção, não é só a construção civil, são os serviços, no âmbito até dos nossos prestadores de serviços, dar a formação e informação. Esta formação pode ser interna, pode ser externa, pode ser dada pelos técnicos de segurança, deve ser dada no acolhimento ao posto de trabalho até pelos colegas mais velhos, na área da produção, que têm mais experiência. Depois, garantir o acesso aos equipamentos de trabalho e de proteção adequados ao desempenho das suas tarefas. Não é como a chave de fendas servir de martelo e servir de situações que encontrem que uma ferramenta que é destinada àquele tipo de trabalho é utilizada noutros trabalhos. Acompanhar os trabalhos, principalmente nas fases de maior risco, é nosso dever e é a nossa função acompanhar os trabalhos, principalmente quando os trabalhos têm um risco, portanto, acrescido.
e promover atitudes proativas e cultura de segurança. E esta se calhar, é o ponto que nos traz mais conflito e temos menos sucesso. Porque quando perguntam porque é que os técnicos de segurança, alguns têm um sucesso um bocadinho mais elevado, outros têm menos, depende das empresas onde estamos inseridos e depende dos trabalhos que desenvolvemos. Porque é que é tão difícil fazer segurança e é tão difícil o técnico de segurança fazer segurança? Porque tem a ver com a cultura que as empresas têm e tem a ver com posturas. O que é que o técnico de segurança faz? O técnico de segurança mexe com a parte comportamental das pessoas. As pessoas sempre fizeram daquela forma, estão habituadas a fazer daquela forma, e depois vem um profissional de segurança dizer já experimentou fazer de outra forma, de uma forma mais segura. E quando se toca na parte comportamental das pessoas, aí é que é um bocadinho mais difícil, porque somos bichos de rotinas, temos hábitos, e mudar isso é um bocadinho diferente. A cultura de segurança começa no topo, na gestão de topo, não é? Não conseguimos fazer uma cultura de segurança se a gestão de topo não estiver envolvida. Hoje, em termos de objetivos gerais, a segurança da empresa deve abordar o quê? Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, portanto, nós estamos sempre salvaguardados pela legislação e temos que fazer a aplicação da legislação, que também não é fácil. Informar sobre as responsabilidades dos vários intervenientes, desde o porteiro da empresa até à chefia topo, até ao administrador, todos temos responsabilidades. Identificar, avaliar e gerir os riscos, depois sensibilizar os profissionais para a execução de um trabalho seguro e promover a cultura de segurança. Cabe-nos a nós, como em toda a hierarquia, promover uma cultura de segurança. A segurança não começa em nós, nem acaba em nós, somos veículos de comunicação e veículos de orientação. A segurança tem que ser promovida por todos e executada por todos. Em termos de riscos, eu pus aqui estas três palavras: identificar, formar e usar, e vou brincar aqui um bocadinho com a imagem e vou brincar aqui um bocadinho com as palavras. Agora, devido à proteção de dados, não posso mostrar, e para isto ser assim um bocadinho mais lúdico para vocês também, que estão desse lado, utilizei imagens. Agora, por causa da proteção de dados, não posso utilizar fotografias nem dos meus formandos, nem das minhas formações, nem das minhas obras. Então, peço imensa desculpa, mas o modelo não é grande coisa, mas tive que utilizar a minha imagem porque é a única autorização que tenho, é a utilização da minha própria imagem. Então, em termos de identificação dos riscos e na área industrial, eu posso dizer que tenho os 8 grupos de riscos. Tenho os físicos, os químicos, os biológicos, os mecânicos, os ergonómicos, os elétricos, os rodoviários e os psicossociais. Eu tenho estes riscos todos encaixados aí. Uns com mais relevância e outros com menos relevância. Se eu fui buscar só aqui alguns desses riscos, que se identifica na área industrial. O risco com trabalhar com máquinas, por exemplo, qualquer tipo de máquinas. Aqui nas máquinas, pomos equipamentos, pomos ferramentas, pomos acessórios. Portanto, todo este âmbito da nossa diretiva máquinas e equipamentos tem riscos acrescidos, não só para o manobrador, neste caso é o manobrador, não só para o manobrador, mas quem anda à volta das máquinas. Depois temos o risco dos trabalhos em altura. Há aqui uma grande polémica nos trabalhos de altura. Como sabem, em Portugal ainda não saiu a legislação, ainda não foi transcrito para o Estado-membro, para Portugal, a legislação sobre trabalhos de altura, e nós temos que nos trabalhar com a norma comunitária. E ainda há aqui um grande fosso no trabalho em altura. Muitas vezes a questão que me fazem é: Wanda, trabalho em altura é quando estou onde? Epá, trabalho em altura é quando você está numa altura igual ou superior a 2 metros. Mas quando é para diferente nível, quando eu estou na cota zero e tenho um negativo ao lado, um buraco, não é? Ao lado, não é trabalho em altura, é para diferente nível, mas eu tenho que ter equipamentos na mesma. Tenho que ter equipamentos de acesso para baixo, tenho que ter equipamentos seja coletivo, seja individual. Portanto, aqui eu pus para cima, pronto, é a cota superior, é para cima da cota zero, mas também se aplica aos negativos. Depois temos de trabalhar em espaços confinados, que temos alguns riscos significativos. Ainda andamos, penso eu, a brincar um bocadinho com os espaços confinados, porque não temos equipamentos de medição, porque as pessoas entram e não conseguimos qualificar, dizer, parece-me que está bem, entrei, saí, não senti nada, está bem. Qualificamos, mas não quantificamos, e o espaço confinado tem que ser quantificado, portanto tem que ser medido. Depois, trabalhar em zonas ATEX, portanto, atmosferas potencialmente explosivas, ou Seveso, e aqui o ATEX, como penso que vocês sabem, tem a ver com atmosferas explosivas. A nossa diretiva Seveso, e já vamos na Seveso 3, tem a ver com materiais perigosos. Eu aqui estou numa atmosfera explosiva, porque estou na parte de resíduos.
Mas à minha frente tem a parte da Seveso, portanto é uma indústria que esta empresa tem as duas áreas. Depois trabalhei em locais de risco elevado. Estou a falar de túneis, estou a falar de subsolo, estou a falar onde aqui, por exemplo, é onde nasce uma das águas mais conhecidas em Portugal, em que não tem desmoronamento de terras porque é tudo em pedra, consegue ser mais ou menos para a fotografia que é em pedra, mas se houver uma desorientação ali é difícil de achar a saída, portanto temos o risco muito elevado. As minas também temos este risco. Depois trabalhar em estruturas metálicas, andaimes. Aqui também há uma grande confusão com a estrutura metálica. Eu sou técnica de segurança, ando nas obras há muitos anos, utilizei andaimes quase toda a minha vida como utilizadora. Como técnica de segurança, o que eu via são 2 ou 3 pontos da estrutura metálica que são o que nós técnicos de segurança temos que ver. Entretanto, fizeram um desafio. Eu tirei a formação de andaimes, tirei a parte da inspeção também, e isto é um mundo, e o que eu aprendi com isto é-me útil como técnica de segurança, como fiscalização de obra, até como utilizador, e há aqui muitos mitos na parte da estrutura metálica, quer na parte da montagem, na parte da inspeção e na própria parte da utilização. Depois temos o trabalhar com equipamentos, que também tem os seus riscos, e os equipamentos têm que ser adequados, e as pessoas têm que saber trabalhar com os equipamentos de trabalho, e há muitas pessoas que perguntam, Wanda, para trabalhar, por exemplo, com este equipamento que eu apresento aqui na fotografia, eu tenho que ter uma formação específica, tenho que ter uma formação específica. E esta formação tem que ser por uma entidade certificada, por exemplo, uma Proveritas, uma entidade certificada, depende do nível que vocês querem atingir. A grande diferença e eu gosto de explicar isto às pessoas, explico em sala e não sei quem está desse lado, não consigo ver ninguém, mas aproveito para explicar, que é qual é a diferença entre ser uma Wanda Reis, técnica de segurança ou consultora na área da segurança, dar uma formação dentro de uma empresa e a Wanda Reis estando agregada a uma Proveritas. Quando eu estou agregada a uma empresa destas, é uma empresa internacional, é uma empresa que passa certificados, tem renome internacional. Quando aparece um certificado, não há questão, nem com a ACT, nem com o Tribunal de Trabalho, não há questão. Temos uma formação, temos o certificado à mão de uma empresa certificada. A Wanda é a mesma, a Wanda que vai lá dar a formação é a mesma, mas não passo certificados, sou sempre uma técnica de segurança e posso ser questionado quando eles dizem, Wanda, mas se for diretamente para si, consigo, a Wanda é a mesma, o não é o mesmo. O não é o mesmo. Qual é a diferença entre ser um técnico da casa a dar, ou um prestador de serviços e uma empresa destas? E eu agora sou freelancer a tempo inteiro, mas toda a minha vida tive entidade patronal, toda a minha vida trabalhei com empresas. E porquê que eu recorri às Proveritas e às empresas similares? Porque eu tenho a garantia que os objetivos são cumpridos e que a matéria é dada e que não tenho pressão de nenhuma chefia, não tenho nem da produção, nem da empresa a dizer, Wanda, em vez de dar 18 horas, consegues dar em 4, consegues dar em 3. Não há pressão. Eu até posso acabar um bocadinho mais cedo, mas os objetivos foram cumpridos e tenho um certificado na mão. Portanto, tudo o que é riscos especiais, é um conselho que eu dou, tudo o que é riscos especiais convém ter um certificado por empresas certificadas. Depois, trabalhar na montagem de equipamentos também tem os seus riscos e muitas vezes na montagem temos de ter, muitas vezes não sempre, temos de ter formação no tipo de montagem que estamos a fazer. Aqui pus uma brincadeira, estou num estaleiro a montar uma cadeira, portanto não tem grande história, mesmo assim tem que se ter algum conhecimento para a cadeira não se partir quando as pessoas sentam, mas temos de ter esta formação. Depois pus aqui também título de brincadeira, mas acontece, aqui estou a domesticar um animal no país africano, mas pode acontecer, temos esse risco com animais. Quando trabalhamos, por exemplo, dentro de propriedades, a montar linhas, a montar postes, a fazer vedações, em que os proprietários têm animais, já me deparei com touros à minha frente, com vacas, no meio de rebanhos, portanto, e isto é um risco e temos que contabilizar isto. Na indústria também, depende da indústria, mas a indústria também pode acontecer, nomeadamente nos espaços confinados, as baratas, os ratos, as cobras, portanto, temos que ver esse risco. Isto tem a ver com a vacinação, tem a ver com a parte da saúde, que temos também que identificar estes riscos nas pessoas. Pois, em termos de formação, temos de formar sobre a exposição ao risco, uma formação específica. Aqui estamos a fazer uma formação de planeamento de trabalho, aprender a planear o trabalho,
Como sabem, temos sempre 3 P's, temos o planeamento, a prevenção e a proteção, e é muito importante esta parte do planeamento, e eu costumo dizer que o planeamento, a segurança, ganhamos tempo, é verdade, ganhamos vida, é verdade, ganhamos qualidade de vida, também é verdade, mas a segurança também é dinheiro, é investimento, temos que investir, gastar dinheiro. O planeamento é só temos lucro, planeamos, poupamos dinheiro, poupamos tempo, sabemos o que é que vamos fazer atempadamente, o que é que os meios que precisamos. Depois temos aqui no âmbito dos espaços confinados a autorização e controlar a atividade. O que é que estamos a fazer aqui? Vamos entrar no espaço confinado, eu tenho uma autorização de trabalho na mão, estamos a falar de autorização de trabalho, estas pessoas já têm formação nos espaços confinados e têm trabalhos em altura, porque isto é um espaço confinado que tem 70 metros de altura, é um silo, portanto tem que ter estas 2 formações e estamos a recapitular, é uma formação, já tiveram uma formação específica dos riscos e estamos a fazer aqui uma formação interna de entrada no espaço confinado. Depois sobre o equipamento, o que é que estamos a fazer? A pessoa já tem formação e nós continuamos a fazer um refresh, é muito importante. Esta formação continuada que os técnicos de segurança dão, que nós chamamos de acolhimento ou ações de sensibilização, em que estou a verificar o equipamento e estou a ensinar a verificação do equipamento. Esta responsabilidade é do próprio utilizador, o técnico de segurança também vê e depois, como sabem, tem que ser visto por uma pessoa que tenha formação no equipamento. A legislação não diz que tem que ir ao fabricante, não diz que tem que ser um representante do fabricante. O que a legislação diz em relação aos equipamentos de proteção individual é que tem que ser visto por uma pessoa que tenha formação sobre o equipamento que está a verificar e que tenha muita experiência sobre o equipamento e formação de trabalhos de altura, obviamente, e experiência nos trabalhos em altura. Depois aqui no estar em altura, nas práticas seguras, vamos fazer um trabalho em altura, estamos a recapitular se temos o equipamento, cá em baixo é que se vê tudo, se temos o equipamento, se o equipamento é operacional, se o nosso equipamento já foi revisto por cada pessoa, portanto fazemos um refresh cá em baixo antes de subir. Depois, mudando um bocadinho, ou um bocadão de tema e de assunto, estou a falar na parte do amianto. O amianto, como sabem, em 1999 foi proibido, no entanto, ainda encontramos, foi proibida a sua construção, mas temos amianto ainda em muitos locais. O amianto só é prejudicial, como sabem, quando ele é intervencionado, portanto, se ele estiver intacto, ele está lá sossegadinho, não faz mal a ninguém, mas se temos empresas, que é o caso desta empresa, se temos empresas que vamos fazer descontaminação ou vamos fazer a remoção do amianto, as pessoas têm que saber o equipamento que tem que usar, têm que informação sobre o amianto, o que é o amianto, e aqui, mais concretamente, vamos entrar numa cabine de descontaminação. Portanto, eles têm que perceber como é que tomam banho, como é que saem do primeiro duche para o segundo duche, portanto, é informação sobre a exposição deste risco muito específico. Depois temos o manobrar ou circular com máquinas e equipamentos. Os meus colegas tiveram uma formação sobre máquinas e equipamentos. O que é que eu estou ali a fazer? Estou a recapitular que o manobrador, enquanto está a manobrar o equipamento, tem toda a responsabilidade sobre esta máquina. Portanto, enquanto manobrador enquanto, portanto, o que é que o manobrador faz? Vai buscar cargas, carrega cargas, há ter uma zona específica para empilhadores. A maior parte das vezes não existe, a maior parte das vezes não existem zonas pedonais, não há diferença entre o espaço do empilhador ou outro equipamento qualquer e nós que somos os terceiros que andamos pela empresa. Portanto, e aqui estou a fazer uma ação de sensibilização aos meus colegas e dizer, vocês enquanto estão na máquina, estão protegidos pela máquina, são os manobradores, fora da máquina têm que proteger os terceiros. Portanto, têm que ter aqueles requisitos mínimos de segurança para manobrar equipamento. E depois voltamos às profundezas. Portanto, estamos aqui outra vez aqui no subsolo, em espaços perigosos, e aqui estamos a discutir os acessos à emergência. Quando entramos em espaços confinados, ou espaços com risco muito elevado, que é o caso deste, a pergunta que eu faço sempre a eles é: qual é a primeira coisa que vocês se lembram quando entram num espaço desses? Começamos a descer uns degraus, e nos primeiros degraus, o que é que vocês se lembram? Eles dizem tudo o que lhes vem à ideia. E há sempre um que tem uma ideia iluminada, e realmente é iluminada, que era aquilo que nos devíamos lembrar todos, que me diz: ó Wanda, eu quando entro aqui, a primeira coisa que eu me lembro é: epá, como é que eu saio daqui? Eu digo assim, saímos todos. Portanto, temos o planeamento feito, mas é tratar disto, dos acessos e da emergência. Se alguma coisa não correr bem, ver o que é que pode não correr bem, e isso temos uma avaliação de riscos, como é que podemos sair todos aqui, ter consciência disso. Antes de entrar, como é que nós saímos? Depois, é usar, portanto, os nossos equipamentos por forma a minimizar esta exposição aos riscos. Começando pela proteção coletiva, que é a nossa prioridade, estou a dar alguns exemplos.
Estamos a medir um espaço confinado, estamos no cimo de um silo, este equipamento de medição com esta corda, com este cordel, vai descer cerca de 35 metros, estamos a fazer medição por cima várias vezes, depois vamos fazer por baixo, porque tem uma entrada por baixo, depois de fazermos a medição e ver que realmente estão reunidas as condições para a equipa entrar. Eu, quando estou aqui, portanto, eu sou uma das pessoas que está aqui, quando eu estou e quando são equipas minhas, eu entro primeiro com o equipamento, faço as medições todas. Quando venho para fora, deixo o equipamento lá dentro. Posso deixar 1, 2, 10 ou 20, depende da área do espaço confinado e depende do nível de risco que eu ali tenho. Este é um silo de depósito de combustível, está vazio. Portanto, já nem sequer é ATEX. De qualquer maneira, temos que garantir que as condições estão reunidas para as pessoas entrarem. Quem faz as medições, nós acompanhamos, mas há um processo todo de aprendizagem. Passamos às pessoas. Isto é um chefe de equipa, ele tem que aprender a medir e a fazer. Aqui temos os equipamentos de acesso, portanto, tem outro espaço confinado. Aqui é um silo de farinha, portanto, este homem vai descer cerca de 70 metros dentro daquela gaiola. E estamos a exemplificar o que é que o vigilante, que sou eu que estou a fazer de vigilante cá fora, tem que fazer, qual é o equipamento, porque quando eu cheguei ao cliente, o cliente tinha isto tudo montado, a diferença é que o vigilante que estava cá fora não estava preso em lado nenhum, porque achava, como estava no pavimento, na cota zero, segundo ele não tinha que estar preso. E o que eu dizia ao colega é, quando você vai espreitar este buraquinho que vocês veem aqui, daqui, desta superfície, até lá abaixo, até chegar lá abaixo temos 70 metros de altura. Portanto, você tem um trabalho em altura, só que é para diferente nível. Portanto, o acesso tem que ser diferente, não subimos por uma escada, não subimos por um cesto, descemos por um cesto, temos de ter o apoio do tripé, este por acaso é o monopé, e temos que estar presos, quer a pessoa que vá dentro do equipamento, quer a pessoa, o vigilante que está cá fora. Muito importante dizer, porque é uma lacuna que eu encontro muitas vezes, que é o vigilante é o homem que está cá fora e, como o próprio nome diz, é para vigiar. Não é o homem que está cá fora para ir buscar a ferramenta que ficou esquecida, que está o telemóvel. Não, o vigilante é para vigiar. E vigiar significa ter contacto ou visual, ou através de um walkie-talkie, um rádio. Ele tem que ter contacto de alguma maneira, ou sonoro, ele tem que ter algum contacto com a pessoa que entra. Pois ainda no âmbito da proteção coletiva, temos os nossos extintores, pronto, eu escolhi só aqui estes três, temos os equipamentos de extinção, que minimizam o risco, obviamente, e é importante as pessoas saberem a diferença entre os agentes extintores que os extintores têm. Este, por acaso, é um extintor de CO2, eu geralmente faço as práticas com os extintores de CO2 para eles perceberem porque é que temos um difusor e qual é o perigo do uso destes equipamentos e fazer refresh gradualmente. Depois vamos passar para os equipamentos de proteção individual. E nos equipamentos de proteção individual temos aqui para trabalhos em altura e nós, como profissionais da segurança, só há uma forma de sensibilizar os outros, é pelo exemplo. Portanto, ninguém me apanha numa obra sem capacete, sem colete, sem as botas, sem as luvas, se tiver que usar luvas. Portanto, o equipamento igual às pessoas do qual estão a desenvolver trabalho e que eu estou a acompanhar. Portanto, é muito importante salientar isto e reforçar isto. Depois aqui, um equipamento mais soft, é um fato que é dado pela empresa, neste caso é um cliente que eu trabalho, em que eu não tenho este fato, é um fato ignívoco, portanto, se eu vou entrar em mexer explosivas, eu tenho que estar equipada desta forma. Na construção civil, faltamos ao equipamento de proteção individual, o capacete, o colete, as botas. Eu tenho, se vocês virem no decorrer das fotografias, tenho vários tipos de capacetes, depende da atividade que eu estou a trabalhar. Aqui estou na área civil, é o meu capacete para acompanhar obras. E mesmo assim, eu pus para a frente para eles verem quando falo com eles, tenho ali um francalete aqui em cima do capacete. Tenho o francalete, para dizer que não é só quem faz trabalhos em altura, que anda pendurado em andaimes, ou vai a torres, ou vai a eólicas, que tem que usar capacete com francalete. Eu na construção civil, quando vou para cima de uma laje, que é o caso e pela vista vocês veem que eu já estou numa altura significativa, eu tenho o capacete. Porquê que o francalete está para cima e não está no queixo? Porque se repararem de onde eu estou até à guarda, eu tenho cerca de, aqui não é muito perceptível, mas eu tenho 3 metros, 3 metros e meio. Portanto, eu estou fora da zona de queda. Ali, não, mesmo que o capacete caia, ele não vai cair, mas mesmo caia, ele cai para dentro da laje, portanto não há o risco
de cair cá para baixo. Depois, no mundo das ferramentas, que é muito importante também, e considero as ferramentas muito importantes, nesta parte de minimizar os riscos, por exemplo, nos trabalhos de altura, tenho o meu cinto de ferramentas, neste caso de montagem de andaimes, as ferramentas têm que andar presas ao corpo, têm que ser adequadas, e cada vez que eu tiro uma daquelas ferramentas, que são 4 que estão ali, de uma daquelas ferramentas do meu cinto, eu tenho que garantir que eles não vão chegar cá abaixo. Portanto, as ferramentas estão presas ao corpo. Aquele cinto, quando eles veem o cinto na formação, dizem: o seu cinto é muito giro, pá, está tudo bem feitinho. Isto é o cinto de formação. Eu tenho um parecido, não é? O cinto de trabalho. Quando há aqui, por exemplo, uma ferramenta qualquer, imaginemos eu julgo que vocês conseguem ver o meu cursor do rato. Quando este sensível que está aqui, este sensor rompe, não é? Eu não ando sem ser a ferramenta presa. Tenho um cordel, tenho uma corda, ela tem que estar presa, não é? Pronto. As ferramentas adequadas, cá está, aqui estou a fazer um nivelamento, por exemplo, uma estrutura metálica, se está de nível, tem adequado, garantir que o nível está, as ferramentas são muito importantes, que o nível está calibrado, e depois as ferramentas têm que ser adequadas. E eu pus esta fotografia porque foi a maior ferramenta que me passaram para as mãos e eu tive que me sentar porque eu não aguentei com o peso dela. É uma ferramenta usada nas trigerações e cogerações. Isto é utilizado por homens, por incrível que pareça. Eu, quando quis medir o peso, sentei-me primeiro porque tive receio de cair para trás. Tem aquela dimensão, tem um peso acrescido, brutal, e há pessoas que trabalham com isto. Então, quando temos estas ferramentas, assim, temos que garantir quais são os riscos, as musculoesqueléticas, não é? Temos que ir para a parte de ergonomia e ver que realmente quem é que vai pegar na ferramenta e quem é que tem condições de a manobrar minimamente em segurança. Em termos de conclusão, vou acabar com as responsabilidades. É só um refresh, sim, porque os colegas sabem as responsabilidades que nós temos. Eu, infelizmente, na minha carreira, tenho 20 acidentes mortais defendidos em tribunal. Tive que conter minha residência em 3 deles, estive como arguida num deles. Foi muito complicado para mim, porque eu trabalho no mundo de alta tensão, trabalho aos 100 e muitos metros de altura, trabalho em eólicas, no mundo do petróleo, no mundo dos navios. Portanto, quando há um acidente, infelizmente, são acidentes graves, são acidentes mortais, e aprendi muito nas entrelinhas da legislação. Em termos de responsabilidade, passamos da responsabilidade civil à responsabilidade criminal em 2 tempos. Vivemos no mundo das evidências, temos que evidenciar que temos que evidenciar que fizemos, temos que evidenciar que passamos a mensagem, que demos a formação, e a formação é uma ferramenta muito importante para nós, porque a formação delega alguma responsabilidade na pessoa que é formada, porque se nós formamos, nós informamos, damos as condições, do outro lado, o direito ao cumprimento. Temos de ter o direito ao cumprimento e aí equilibramos um bocadinho as responsabilidades. Começando pelo empregador, portanto, é responsável por adquirir um equipamento seguro, garantir a formação adequada e tem responsabilidade civil. A chefia é responsável por garantir a formação do manobrador, por exemplo, se for um manobrador, e a sua aptidão para a tarefa. É muito importante a aptidão, e a aptidão não é só a ficha de aptidão para o trabalho, é a própria aptidão da pessoa. Se a pessoa for muito distraída, por exemplo, se a pessoa gostar de acelerar, por exemplo, e já advertimos a primeira vez, a segunda vez, é uma pessoa que não tem aptidão, porque não tem a concentração necessária e a cultura de segurança necessária para andar com uma máquina nas mãos, e um acidente incorre também a responsabilidade civil. O trabalhador, que é responsável por alertar a falta, por exemplo, de habilitação que tem, o direito à recusa em caso de falta de formação, por exemplo, e tem a responsabilidade civil. Aqui eu explico muito bem aos meus colegas, porque somos todos trabalhadores, independentemente de sermos FIAs ou entidades patronais, somos todos trabalhadores. E o que eu digo aos meus colegas, que o direito à recusa não significa olhar para umas FIAs e dizer não faço, não é isso que está aqui escrito. O direito à recusa significa não estão reunidas as condições de segurança para fazer. Eu, como técnica de segurança, nunca, mas nunca me passou pela cabeça que a paragem fosse a solução. Vamos parar o trabalho. Não. Vamos acalmar um bocadinho, vamos pensar todos como é que podemos fazer isto de outra forma, mais segura. Às vezes não conseguimos, a maior parte das vezes não conseguimos atingir 100% de segurança. Existe nos livros, raramente conseguimos concretizar isso, até porque a legislação não é feita por nós, alguém nos impõe e temos que cumprir aquele requisito legal, mas vamos refletir, vamos parar e aqui vamos pensar como é que podemos fazer com
uma minimização do risco maior, com menos risco. E aqui, quando nós entramos no risco calculado, portanto, o risco é calculado e é controlado, conseguimos minimizar grandemente esta parte aqui da gestão do risco, no fundo. Depois temos os técnicos de segurança, são os responsáveis por verificar a habilitação, a formação do trabalhador e alertar o empregador e as FIAs, não é? Temos responsabilidade civil também, obviamente, e depois, concluindo, todos têm responsabilidade civil e moral, obviamente, e em caso de acidente grave ou mortal podem incorrer em processo de crime. Eu tive um processo de crime porque tinha a responsabilidade técnica de uma grande empresa no país, trabalhava em 4 continentes, fiava 49 técnicos de segurança à distância, portanto, vocês aí estão a ver já a complexidade do trabalho. Eu e os meus colegas que tínhamos cargos de chefia, não era topo, éramos chefias intermédias, e facilmente íamos ao processo de crime. Porquê? Porque quando é conseguido provar que o técnico não conseguiu fazer tudo, não conseguiu salvaguardar tudo, a chefia também não conseguiu, eu era técnica de segurança, tinha a responsabilidade técnica na área da segurança da empresa e era chefia intermédia. É complicado fazer aqui esta gestão. Então, em termos de reflexões, eu vou repartir convosco 2 das reflexões que eu encontrei por aí, 2 homens sebejamente conhecidos, e o que é que eles pensam da formação, da formação e porque é que eles apostam na formação dentro das suas empresas. Este que é o fundador da Ford, o Henry Ford, o que ele diz é: só há uma coisa pior que formar colaboradores e eles partirem, é não os formar e eles permanecerem. Isto é uma grande verdade. Muitas pessoas perguntam: Wanda, a formação acaba com os acidentes? Não, o que acaba com os acidentes é uma cultura de segurança transversal a toda a empresa. O que é a formação? Formação é saber, é sabedoria, é poder argumentar. Formação a informação é um poder, é uma arma que nós temos. Portanto, quanto mais formação nós tivermos, mais argumentação temos. Há outra parte da medalha, porque da moeda, eu vejo as duas. Eu tenho mais habilitação, eu tenho mais preparação com a formação, mas também tenho mais responsabilidade, porque formação também é isso, é responsabilidade. O outro senhor que aqui está também diz uma grande verdade: se acreditas que a formação é cara, experimenta a ignorância. E é verdade. Portanto, o não saber, o facto de eu dizer eu não sei porque eu não tive formação, desarma por aí acima as hierarquias, porque realmente se a pessoa não está munida de formação e de informação, não consegue fazer melhor, não é? Então é necessário para todos, e arriscando que tenho aqui técnicos de segurança, tenho chefias intermédias, provavelmente tenho representantes de entidades patronais, tenho curiosos, tenho pessoas que gostam de participar nestas coisas. Eu fiz aqui um apanhado do que acho que é necessário fazer e é feito por todos nós. Temos que dar um primeiro passo, não é? E o primeiro passo não interessa se fazemos aos 20, eu ando a dar primeiros passos durante toda a minha vida, e ainda bem, porque o primeiro passo também significa começar um projeto novo e aprender com outras pessoas que têm mais anos de carreira que eu, pessoas que têm muito menos anos de carreira que eu, mas têm mais experiência noutras áreas. Participar é importante. Eu tenho fama de ser hiperativa, sabe-se lá saber porquê, ainda não percebo porquê. Toda a gente acha que eu sou hiperativa porque eu gosto de participar. Eu acho que participando, eu dou a minha ideia, vale o que vale, eu dou a minha opinião, vale o que vale, mas se eu não participar, também não posso criticar no fim. Eu participo, eu digo a minha opinião, percebi que a minha opinião não foi válida porque houve opiniões melhores. Não faz mal nenhum. Eu aprendi com os outros e fiquei com as opiniões dos outros. Mas posso ter o sentido crítico, porque eu participei, eu opinei, eu tive uma palavra a dizer. Trocar experiências é muito importante, a troca de experiências, e felizmente a vida deu-me pessoas e continua a dar pessoas com muita experiência, que eu aprendo com elas todos os dias, e dar o exemplo. E para mim, dar o exemplo não é a melhor forma, é a única. Não vale a pena eu, como profissional de segurança, chegar a uma obra, ou chegar a uma indústria, ou chegar a um gabinete e não me apresentar de forma condigna, em termos de equipamentos, em termos de postura, e estar a exigir dos outros. Não há outra forma, só há uma forma, é pelo exemplo. E depois mudar comportamentos. O meu marido costuma dizer que eu sou muito otimista. Eu sou o copo ali da direita. Eu penso assim: isto não correu nada bem. Epá, isto correu tão mal. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu podia ter feito? E eu agarro-me um bocadinho o que é que podia ter feito. E depois de facto dá-me aquele clique, digo assim: já não há nada a fazer, fiz desta forma. O que é que eu posso fazer para evitar na próxima? E a parte comportamental é muito importante, mudar os comportamentos. E para terminar, vou terminar com uma fotografia, é um chavão. Foi tirada em Braga, numa obra que eu tive, fui fazer uma parte de realização, uma obra em Braga,
E eu sentei-me ali e alguém tirou a fotografia e eu achei um piadão, porque as pessoas acham que os técnicos de segurança têm que ser anjos da guarda de alguém. E não somos. Nós não somos de todo anjos da guarda de ninguém. Nós somos apenas profissionais de segurança. Trabalhamos em equipa, convosco, e que, pronto, e sem equipa não há volta a dar. Portanto, não fazemos milagres dentro das vossas indústrias e das vossas empresas. Eu terminei um bocadinho mais cedo para vos dar a possibilidade de vocês 10, 15 minutinhos poderem colocar questões se quiserem, se eu puder ser útil. Vou parar aqui o compartilhar. José, não sei se quer avançar, se tem já aí alguma coisa para perguntar. Wanda, muito obrigado. Acho que foi um bom momento de partilha, que é o mais importante. Acima de tudo, também numa área que, como eu disse no início, é muito querida ao Bureau Veritas. Um dos nossos valores absolutos é precisamente o valor da segurança, e são projetos que, em termos de formação, nos dão muito gozo fazer. Convido os participantes a colocar questões relativamente ao questionário de avaliação. O link também foi colocado no chat, portanto poderão fazer preencher o vosso questionário. Poderão também pedir o certificado de participação neste evento. E eu vou então ver se temos aqui questões. Muito bem, então podem colocar as vossas questões. Temos aqui uma questão que se prende, Wanda, com a sua opinião, qual é que é a formação que contribui mais significativamente, se acha que a formação contribui significativamente para a redução da sinistralidade laboral? A formação contribui para a consciencialização das pessoas, não é? Porque a formação, nós damos os riscos, damos as consequências, damos as causas, e as pessoas têm, quando, penso eu, quando transgridem ou quando entram em cumprimento, têm mais consciência que estão a entrar em cumprimento na segurança. Portanto, Oh, consciencializa, no fundo, também consciencializa. sim, das ferramentas, boa. Então, relativamente aqui mais uma outra questão, que se prende com aquela formação que a Wanda acha mais adequada a desenvolver dentro de uma organização, e porquê a sua escolha? Pronto. A formação, não há formações adequadas, não é? Há formações que são direcionadas, que nós chamamos o chave na mão, para os clientes. As formações devem ser, para mim, devem ser operacionais, práticas, no sentido prático, e deve ser mediante a atividade e o risco que o trabalhador tem. Portanto, não vale a pena estar a dar uma formação de trabalhos em altura e estar a mostrar postos quando as pessoas fazem, por exemplo, é uma empresa de saneamento, não é? Deve ser direcionada para o trabalhador. Se o José me der um minutinho, eu gostava de fazer uma questão e responder à questão, que é a questão que toda a gente coloca quando eu estou numa sala de formação. E eu vou aproveitar a oportunidade para dizer, pode ser, José? Não sei se tem aí algumas, mas pode. Pronto. E a pergunta eu até escrevi aqui o tal qual como eles me perguntam. Eles perguntam assim, ó Wanda, que formação deveria ser ministrada a todos os técnicos de segurança? Fazem-me sempre esta pergunta. E a resposta que eu dou é: os técnicos deviam ter, no mínimo, a mesma formação das pessoas. E os técnicos deviam de acompanhar as ações de formação que são ministradas dentro das próprias empresas, para saber o que é que o formador fala, os problemas que são levantados, as soluções que são dadas, e além disso, ficamos com mais ferramentas de trabalho quando falamos com os nossos colegas. Eu sempre que posso, aliás, fiz sempre isso, ou eu ou um dos meus colegas, eu punha sempre um técnico de segurança na sala. Eu tenho formação de empilhadores. Vocês viram-me dentro do empilhador porque eu tenho formação de empilhadores. E na altura perguntaram-me: você vai manobrar empilhadores? De todo. Espero que não, até porque já nem me lembro como é que aquilo funciona. Mas ouvi a parte teórica, fiz lá o exame, o teste, percebi a dificuldade de manobrar, percebi quando estou em cima do empilhador como é que eu vejo o mundo à volta. Quando eles falam comigo, eu tenho mais percepção. Nunca vou ter a experiência deles, nem pensar nisso, porque não manobro aquilo todos os dias, mas fiquei com uma percepção diferente. Foi isso que me trouxe o mundo dos andaimes. E tenho muito orgulho em dizer que sou montadora de andaimes também, porque discuto com eles mesmo
como se diz na minha terra, que eu sou de Setúbal, teca-teca. Que é, eles falam e já perceberam que deste lado eles têm que ser melhores tecnicamente para conseguir convencer na área da segurança. É acompanhar, ter essa formação. Acho que é muito importante nós termos estas formações com eles. Além disso, Bom, está para o CAP de técnico. Também exatamente. dá jeito. Boa. Sim, acho que foi um bom momento de partilha. Referi também que, sendo esta uma área muito querida para o Bureau Veritas, nós dispomos de um conjunto de formações, sejam elas de calendário, turma aberta, sejam formações à medida que ministramos nas instalações dos nossos clientes, com recursos aos equipamentos dos nossos clientes, ao ambiente de trabalho dos nossos clientes. Ministramos muita formação na área da segurança. Nesse sentido, se alguma precisar de algum orçamento para formação, que a Fanda referiu, por exemplo, na condução de equipamentos, trabalhos em altura, toda a vertente de montagem e desmontagem de andaimes, a vertente, por exemplo, primeiros socorros, planos de emergência, por aí fora, nós temos uma equipa habilitada a ajudar-vos. A Wanda faz parte dessa equipa, connosco e estará sempre disponível para vos ajudar. Estamos também com um desconto de 15% numa nossa formação de segurança industrial, precisamente, e portanto teremos todo o gosto em ajudar-vos. E pronto, agradecer a participação de todos, agradecer, Wanda, muito obrigado por este bocadinho, Obrigada eu. foi muito bom. E se tiverem mais questões, coloquem no chat. Aquelas que nós recebermos também vamos responder por e-mail. E muito obrigado por tudo. Pronto, boa tarde a todos. Muito obrigada. Até à próxima. Em segurança. Obrigada.